Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, pedimos nesse momento o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade, desta casa tão querida e amada, que em nome de Deus Todo-Poderoso, nossa irmã Ângela vai fazer uso da palavra, possa ser bem intuída, com certeza assim o será pelos irmãos da espiritualidade, e que assim nós outros possamos absorver ao máximo os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Ângela Maria, então, falando sobre comunicabilidade dos espíritos. Ângela. Muito boa tarde a todos. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos e hoje para a gente estudar junto um pouquinho dessa doutrina que nos é tão querida, né? A doutrina espírita tem 5 pontos básicos para quem quer estudar de suma importância. Primeiro, Deus, inteligência suprema, aquele que nos criou e criou tudo que nos cerca, a alma que somos nós, espíritos encarnados, e também aqueles que estão libertos do corpo. Então, a alma ou espírito é a mesma coisa. Alma quando está encarnada e espírito quando está na erraticidade, quando está no mundo espiritual. A pluralidade das existências. Nós estamos aqui na Terra, não é pela primeira vez. A gente até entende isso muito fácil. Já estivemos aqui em outras épocas ou em outros mundos. Porque, né, aí fora esse esplendor, né, que nós temos aí, nesse turbilhão de planetas, de galáxias, não pode ser só para enfeitar as nossas noites. Lá também temos a pluralidade dos mundos habitados. São habitados por espíritos como nós, que estão lá também trabalhando pelo seu progresso. E hoje nós vamos nos ater no 5º princípio básico, que é a comunicabilidade dos espíritos. Então aqui a gente vê que realmente nós somos inteligentes, nós somos o que há de mais importante da criação, não é verdade? É fácil da gente entender. Nós somos o que há de mais importante na criação de Deus. Por quê? Nós fomos criados simples e ignorantes, mas com potencial de crescer, de evoluir, de aprender. Então, cada um de nós é que tem que fazer a sua parte, trabalhar pelo seu progresso. Na pergunta 76 de O Livro dos Espíritos, que é uma obra básica, fundamental, quem quer estudar Espiritismo tem que começar pelo Livro dos Espíritos. São 1018 questões que, segundo Zé Manel, ele falava isso para a gente sempre, tem tudo aqui. Das coisas mais simples às mais complexas, nós encontramos nesse livro. Então, a gente tem que estudar. E não é estudar, não. Tem que abrir, ler o prefácio, depois vai para a pergunta 1, que ele não perguntou quem é Deus, é o que é Deus. O que é isso? Né? Porque Kardec, como grande pedagogo que foi, ele perguntou o que é Deus. E Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, daqui parte tudo. Da primeira questão até a última, daqui começa a doutrina espírita para aquele que quer estudar. E a gente vai dando sequência, né? Que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta dessa questão 76 são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material,
que nós ficamos muito assim presos à matéria, porque nós estamos num corpo material. Então a gente entende assim, fica até difícil da gente aprender, da gente observar a grandeza desse universo. Mas então nós, espíritos, quando libertos da matéria, somos os seres que povoamos aí fora. Então somos os seres inteligentes da criação e estamos aqui para quê, né? Para crescermos, para evoluirmos. O mundo dos espíritos existe, não precisamos ter dúvida disso, né? E é constituído pelos espíritos das pessoas que habitarão ou já habitaram um corpo material. Então, ou está na matéria ou está livre da matéria. Então, os espíritos estão nessas duas situações. Ou como alma é aquilo que anima alguma coisa, né? Então, a alma, nós estamos animando um corpo. A alma de um piano são as teclas, são as músicas. A alma da cadeira são os pés, da mesa. Então, a gente vai vendo que tudo tem alma. Mas são algumas estáticas, outras como nós, né? A alma de um animal. A gente pode ver alma em muitas coisas. Mas, então, os espíritos estão por toda parte, inclusive aqui entre nós. Não estou vendo ninguém, não. Mas eles estão aqui, né? Dessa forma, nada mais natural que haja comunicabilidade entre esses dois planos. Então, quando libertos da matéria, os espíritos tentam fazer contato conosco, tentam falar conosco. Isso é coisa muito comum e muito antiga. Isso não é de agora, não. Isso já existe há muito tempo, né? A comunicabilidade entre os espíritos acontece como? Através da mediunidade. O médium é o instrumento que o espírito desencarnado, ou seja, fora da matéria, se utiliza para transmitir suas palavras ao encarnado, a nós que estamos na matéria. Temos o grande Chico Xavier, que foi o grande médium que atuou nisso aí de uma forma exemplar. Então, a gente sabe que esse intercâmbio entre encarnado e desencarnado existe, acontece, é comum. Não precisamos ter dúvida disso e nem ficarmos receosos. E a mediunidade, como que pode ser? Como que esses espíritos entram em contato com aqueles que estão na matéria? Através da psicofonia, que é o fenômeno mediúnico, no qual o espírito se comunica através da voz de um médium. Ou seja, pode falar através de cada um de nós. Muitas pessoas já tiveram essa experiência. Quem participa da reunião mediúnica acha isso aí bastante simples, né? A psicometria. O médium consegue estabelecer contato com toda a vida psíquica de alguém, coisas ou ambientes, podendo perscrutar o passado, presente e futuro. A psicográfica, escrita atribuída a certos médiuns, de escrever mensagens ditadas pelos espíritos. E vamos por aí. Os audientes ouvem vozes agradáveis quando só se ouve coisas boas, mas nem sempre. Videntes, aqueles que veem os espíritos. Alguns gostam dessa faculdade em estado normal, né? Estar num ambiente qualquer e observa que tem. Grande médium Chico Xavier sabia disso aí com uma propriedade fantástica, né? Quando perfeitamente acordado, ele via, conversava, né? E
Alguns conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só em estado sonambúlico, ou seja, dormindo, meio lá nem cá. Ficam ali e conseguem perceber, né, a presença desses nossos irmãos que estão em outra dimensão. Os médiuns julgam ver com os olhos, mas na realidade é a alma quem vê. E é por isso que eles veem mesmo com os olhos fechados. O médium que tem vidência pode fechar, não quero ver, não quero saber disso, não quero ver, não quero. Continua vendo. Por quê? Não é ele, matéria, o olho que está vendo, é a alma que está vendo, né? A psiquitografia, que é a manifestação mediúnica, que em lugar da escrita haverá a produção de imagens, quadros. Temos aí vários médiuns, né, que pintam quadros, né, e vendem e revertem em favor de determinadas obras. Então, a gente poderia realmente, se pegarmos o livro dos médiuns, listar muitas e muitas mediunidades que existem, né? Que é o meio pelo qual os espíritos tentam fazer contato. Mas eles fazem contato para quê? Normalmente para nos auxiliar, para nos impulsionar, nos dar força, coragem, otimismo, vontade de vencer limitações. Um pai que tenha desencarnado e deixado um filho, ele quer ajudar aquele filho. E vem através de sonho, através da mediunidade, ou através de várias formas, fazer esse contato para conseguir ajudar aquele filho que ainda continua aqui no planeta. Então, a comunicabilidade com os espíritos endurecidos, que são aqueles inferiores moralmente, permite que levemos a eles os esclarecimentos necessários para o seu reequilíbrio. E com os espíritos mais evoluídos, permite obter nosso esclarecimento. Então, quando a gente, né, recebe nas reuniões mediúnicas comunicações de espíritos inferiores, é para auxiliá-los. E quando recebe comunicação de espíritos mais evoluídos, eles vêm nos esclarecer, vêm nos auxiliar. Permite obter a comunicabilidade dos espíritos com os vivos, não é fato recente, mas antiguíssimo, com uma diferença, que no passado era panágio dos chamados iniciados. Então, existiam aqueles grupos que se fechavam, né? E eram chamados os iniciados, ou seja, aqueles que tinham a mediunidade, eles iam para determinados grupos e ali eles, né, tinham os seus contatos mediúnicos, né? Hoje, né, isso aí, na atualidade, com o espiritismo, tornou-se um fenômeno generalizado em todas as camadas sociais. A possibilidade dos espíritos se comunicarem é uma questão muito bem estabelecida, resultante de observações e experiências rigorosamente realizadas por eminentes pesquisadores. E Kardec foi esse grande pesquisador. Nós não podemos ter dúvida com relação ao trabalho hercúleo de Allan Kardec. Ele fez contato em várias partes do mundo para compilar essas 5 obras básicas. Não foi assim, tirou dele, não. São os espíritos que entravam em contato através de muitos médiuns em várias partes do planeta, e ali ele fazia, né, a checagem através das respostas e chegava à conclusão, através da visão fantástica que ele tinha e também de ser um poliglota fantástico, por isso que ele recebia as perguntas de todas as partes do planeta, e ali ele estudava, analisava e via a coerência, a certeza que existia naquelas respostas.
Ele não se limitava apenas a passar o que o Espírito falou, não. Ele analisava fielmente aquele trabalho que havia sido feito por diversos médiuns em várias partes do globo. Os espíritos não têm dúvidas a esse respeito, porém, determinados irmãos que abraçam correntes religiosas diferentes da doutrina espírita procuram criticá-la. É aqui em cima, é os espíritas, tá? Tá lá, ó. Eu botei os espíritos, mas é os espíritas. Não tem dúvida a esse respeito, né? Porém, determinados irmãos que abraçam outras correntes religiosas diferentes da doutrina espírita procuram criticá-la, chamando a atenção, entre outras coisas, sobre a proibição mosaica. Lá atrás, na época de Moisés, quando ele recebeu, né, os 10 mandamentos, lá na história, né, na primeira revelação, teve que ser proibido de evocar os mortos, porque as coisas estavam sendo muito vulgarizadas, né? Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada nesse ponto, força igualmente em todos os outros, porque seria ela boa no tocante às evocações, e não mais em outras partes. Então, teve outros problemas na época, e só isso aí que as pessoas se atêm a dizer, né, que não pode evocar os espíritos, porque isso já é lá da época do Moisés, isso já foi proibido, né? A proibição tinha, pois, razão de ser. Nos dias atuais, o ser humano adquiriu novas conquistas. O progresso humano se fez pelo predomínio da razão e a prática do intercâmbio espiritual, defendida pelo Espiritismo. Tem outras finalidades desse intercâmbio. Não é apenas por curiosidade que a gente evoca nas reuniões mediúnicas, onde quer que estejamos, amigos nossos que estão no outro plano para entrar em contato. Tem a finalidade moralizadora, consoladora e religiosa. Um pai que perdeu um filho, receber uma comunicação desse filho, não é um consolo? Não traz um aconchego, um reconforto? Então, a gente tem que ter certeza que esse intercâmbio não é dado assim de qualquer maneira. Ele tem funções específicas, quais sejam moralizadora, consoladora e religiosa, como foi o caso da doutrina espírita, no caso, né, de ser religiosa. Os espíritas, vocês têm certeza disso, né? Não fazem sacrifícios humanos, nem de animais, nem de plantas, não interrogam os mortos, os adivinhos e magos para informar-se de coisa alguma. Não usam medalhas, não usam talismãs, fórmulas sacramentais ou cabalísticas para atrair ou afastar espíritos. Então, espírita não tem que andar com medalhinha de santinho, porque não tem nada a ver com a doutrina espírita. Não usam, espírita que está consciente do seu papel de espírito, não tem nada disso. Ele apenas sabe da importância da doutrina na sua vida e daí esse contato é feito naturalmente, né? A evocação dos espíritos no espiritismo tem o objetivo de receber conselhos dos espíritos superiores, moralizar aqueles voltados para o mal e continuar com as relações de amizade, de amor entre entes queridos que partilham ou não a vivência reencarnatória. Então, o filho, no caso, que perdeu o pai, acredite ou não na reencarnação, o pai vai poder auxiliá-lo através do sono, na hora que ele for repousar o corpo, ele vai receber intuições, seja ele espírita ou não, porque o pai está ali, preocupado com aquele
filho que ainda está na luta aqui pela vida, pela sobrevivência, né? Pelas orientações instrutivas e altamente moralizadoras, fornecidas pelos bons espíritos, pelo valioso aprendizado oferecido pelos desencarnados e sofredores, conclui-se que a prática mediúnica é um fator de progresso humano, pelos benefícios que acarreta. Então, tenhamos certeza que a comunicabilidade dos espíritos só alavanca, só ajuda, só auxilia a nós que ainda estamos na matéria, né? Repelir as comunicações do além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação nos conhecimentos da vida futura, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprenderem-se da matéria e a se aperfeiçoarem. É importantíssimo esse contato que existe entre plano material e plano espiritual, porque isso ajuda, impulsiona, a humanidade progride muito mais rápido, porque aqueles espíritos inteligentes que já estão na outra dimensão vêm e atuam sobre aqueles cientistas, aquelas pessoas que estão interessadas no progresso. Eles orientam, auxiliam, não tiram o valor daquele que está pesquisando, mas dão empurrãozinhos, né? Vão auxiliando, olha por aqui, olha por ali, e eles vão crescendo e deixando também as suas marcas, e vão se aperfeiçoando nas suas pesquisas, naquilo que estão interessados em fazer, né? Interditar as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. Por exemplo, nós sabemos que determinada pessoa, nós estamos, né, no mês do combate ao suicídio, hoje está sendo muito comentado o CVV, né? Inclusive, quem se interessar ligar para 188, é muito importante, né, esse trabalho. E as comunicações que nós temos nas reuniões mediúnicas são altamente importantes para aquelas almas sofredoras que estão meio perdidas por aí. Elas vêm, deixam os seus pedidos, os seus recados, dão as suas notícias, e com isso eles vão se colocando como filhos queridos desse Pai de amor e misericórdia. Vão ver que não estão largados, abandonados. Então, é de muita importância, né, esses contatos com essas almas sofredoras, porque eles realmente são auxiliados. Toda comunicação não deve ser aceita cegamente. Ah, sua mãe se comunicou. Não é bem assim. Nós temos que ter o bom senso, observarmos, analisarmos, porque não podemos aceitar cegamente as comunicações que nos chegam, né? Precisa ser encarada com reserva, examinada com o devido cuidado, para não sermos vítimas de espíritos enganadores. Porque eles vêm, se comunicam, diz que é mamãe, que é vovó, que é titia, que é tio, e a gente vai acreditar? Vamos analisar, vamos pensar, vamos pesquisar. Não é apenas porque deu aquele recado que a gente vai largar tudo. Não, mamãe mandou eu ir embora, mamãe mandou eu mudar de cidade. Não é assim. Nós não podemos aceitar cegamente as comunicações que nos chegam. Inclusive, os médiuns têm que ter esse bom senso de filtrar isso aí, analisar, pensar, porque, né, espírito enganador tem no planeta encarnado ou desencarnado.
Nós não estamos vendo aí muitas pessoas acessando aí os celulares para enganar as pessoas, para desviar, para dar problema, dar tombo nas pessoas. Então, a gente está vendo isso. Então, a gente sabe que tanto no plano material como no plano espiritual, eles estão aí prontos para aprontar. E a gente tem que estar vigilante, né? A comunicação só depende da conduta moral do médium. Um médium que procura ser espiritualizado, sério, confiante, que estuda, que faz o seu dever de casa com amor, com carinho, ele não vai ser enganado. Eles vão até tentar, mas se você é fiel naquilo ali, se você estuda, se você se dedica, você não vai levar rasteira assim fácil. Porque todas as vezes que eles tentarem, você vai, não é por aí. E com isso você vai ganhando força moral, né? É muito importante esse estar, né, com a força moral firme. A doutrina espírita alerta as pessoas muito crédulas contra as mistificações e contra os falsos médiuns que tentam iludir o público menos avisado em troca de vantagens materiais. Por isso, é importante que antes de ouvir uma comunicação, a pessoa se esclareça a respeito do espiritismo. Então, não é porque um médium falou, um médium disse isso, que a gente vai acreditando. A gente tem que ter muito bom senso, estarmos vigilantes para não trocar. Eu tenho uma pessoa que está constantemente em contato com ditos médiums e que paga para prece, paga para isso, paga para água, paga para... Não é assim. Aquele que exerce a sua mediunidade com amor, com carinho, com dedicação, não envolve dinheiro nisso aí. Então, a gente sempre tem que estar muito vigilante, porque não pode entrar nessa assim de qualquer maneira. Tem que estar focado, tem que estar inteligentemente esclarecido a respeito do espiritismo. Se não procurar se esclarecer, vai cair na onda dos falsos médiuns. Então, a gente tem que estar vigilante. Quem não se posicionar vigilante vai ser enrolado, vai ser, com certeza, complicado nisso aí, né? E eu trouxe um pensamento de Cora Coralina, a grande Cora Coralina, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, não adianta, né, a gente aprender e não procurar vivenciar. A doutrina espírita está aí para nos auxiliar, para nos fortalecer, para abrir caminhos para nós. Nós não podemos ficarmos assim, né? Nós temos que estar, né? Eu estou aqui feliz que eu estou transferindo para vocês aquilo que eu pude estudar, né? Mas eu tenho que estar também vigilante e aprender aquilo que eu estou passando para vocês. Não adianta eu apenas falar. Eu tenho que procurar vivenciar o que a doutrina, né? Então, a gente chega à conclusão do quê? Que todos nós somos médiuns num grau qualquer. Os espíritos agem sobre nós, mas essa ação é quase restrita ao pensamento. Não vamos achar que os espíritos, né, vão fazer alarde para entrar em contato conosco, né? É importante que a gente se vigie com relação a isso, né? Porque é importantíssimo a gente estar atento
as comunicações, né? Então, todos nós somos médiums, num grau qualquer. Os espíritos agem sobre nós, mas essa ação é restrita ao pensamento, porque eles não conseguem agir diretamente sobre a matéria. É raríssimo isso aí. Eles não agem sobre a matéria, né? Por isso, elas precisam de pessoas que lhes ofereçam de recursos especiais. Então, para agir sobre a matéria, não é para qualquer um, não. Tem que ter um fluido específico para agir sobre a matéria. Então, isso é muito raro, muito difícil de ser visto, né? Pelo médium, o espírito pode comunicar-se se puder e se quiser. Essa, portanto, né, pode ser através daquela listagem toda que nós passamos das comunicações que os espíritos podem dar, que é audiente, vidente, a psicografia e por aí vai. Então, a gente sabe que, com certeza, a intervenção dos espíritos no mundo material, no mundo corporal, existe, acontece, e a faculdade que os espíritos têm de entrar em nosso pensamento é muito grande. Então, nós vamos na questão aqui, 456 do Livro dos Espíritos, que a Sueli está estudando assim detalhadamente, que pergunta o seguinte, olha bem, os espíritos veem tudo o que fazemos? Vocês acham que eles podem ver tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Então, eles estão constantemente à nossa volta. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Não interessou para eles, eles não estão dando nem bola. Você pode estar fazendo o que você quiser, mas eles vão ficar atentos àquilo que interessam a eles. Na 457, Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Olha a resposta que interessante, olha bem. Conhecem muitas vezes aquilo que desejaria executar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, eles realmente conseguem ver aquilo que a gente não quer nem saber para a gente. E continuando a pergunta que é desdobrada, né? Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa de uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morte? E olha a resposta: certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Então, a gente tem que ter certeza, né, que estamos sempre cercados. Existe uma multidão de espíritos. Não adianta a gente ficar com medo. Meu Deus, falaram lá que nós estamos no meio de uma... Não adianta, porque eles estão, gente, numa outra dimensão. Eles não estão numa dimensão material como nós. E eles não estão aí para nos atrapalhar, não. Normalmente, eles querem nos auxiliar. Estão aí para nos impulsionar. E na questão 458, Kardec perguntou, né? Que pensam de nós, os espíritos, que estão ao nosso redor e nos observam? A gente percebe que eles estão observando a gente. O que eles pensam, né? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que nos fazem e zombam das vossas impaciências.
Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então a gente vê que realmente eles querem nos auxiliar. E a gente sempre, na hora da prece, pedir a Deus que nos auxilie, que nos fortaleça, que nos dê ânimo firme. Olha só, vocês já pensaram no grande poder que tem uma semente? Numa semente nós temos uma floresta, nós temos uma árvore, essa árvore vai crescer, vai dar frutos, vai se transformar em várias sementes e ali nós vamos ter uma floresta, não é verdade? Então observem essa história que eu vou contar para vocês. Quer ver um milagre? Tente este. Tome uma semente, a menor que você puder. Menor que um grãozinho de arroz. Ponha semente debaixo de alguns centímetros de terra, dê água, dê fertilizantes e prepare-se. Uma montanha será removida, porque aquela sementinha vai fazer um esforço hercúleo e vai vencer aquela terra que está sobre ela. Não importa se o chão é bilhões de vezes mais pesados do que ela, a semente vai romper. A cada primavera, sonhadores de todo o mundo plantam pequeninas esperanças em solos improdutivos. A cada primavera que está entrando amanhã, suas esperanças surgem em condições desfavoráveis e brotam. Não devemos subestimar o poder de uma semente. A história que eu vou contar é um bom exemplo. É na época do Hitler, na Europa, em torno de 1934. Alguns escapariam dele, alguns morreriam em consequência dele, mas esse garoto de 11 anos aprenderia com ele. Ele aprenderia o poder de semear sementes de paz. O nome dele, Heinz, era judeu. Conta a história que, apesar de constar como judeu, na biografia dele consta como sendo de origem alemã, nascido em 27 de 5 de 23. Ele migra para os Estados Unidos em 1939 com seus pais para fugir da perseguição nazista aos judeus. Então ele foi embora com os pais, Certo dia, eles estavam sempre levando surras dos alemães para bater nos judeus. E certa feita já, para onde ele tinha ido, aconteceu um grande confronto. Ele estava face a face com um jovem hitlerista. A surra parecia inevitável. Entretanto, ele saiu ileso não por causa do que fez, mas por causa do que disse. Ele não brigou, apenas falou. Ele convenceu aos arruaceiros de que a briga não era necessária. Suas palavras contiveram a batalha. E ele viu, de primeira mão, como a língua pode promover a paz. Ele desenvolveu a habilidade de usar as palavras para evitar conflitos. E para um jovem numa Europa dominada por Hitler, esta habilidade teve muitas oportunidades de ser usada. Felizmente, a família dele cresceu, seu nome se tornou sinônimo de negociação de paz. Seu legado se tornou o de um construtor de pontes. Em algum lugar, ele aprendeu o poder da palavra,
dita na hora certa, e alguém pode perguntar se o seu treinamento não ocorreu lá na sua época de criança, quando ele via as brigas dos adeptos de Hitler com os judeus, né? Nós não o conhecemos como Heinz. Nós o conhecemos como Henry Kissinger. Vocês já ouviram falar dele, né? E ele nos diz: nunca subestime o poder de uma semente. O que você me poderia responder se eu tivesse uma semente na minha mão e lhe perguntasse: o que tenho aqui? Talvez me respondesse: obviamente, tem uma semente. Entretanto, se você entende a natureza da semente, a sua resposta seria um fato e não uma verdade. A verdade é que tenho na minha mão uma floresta. Por quê? Porque em cada semente há uma árvore, em cada árvore há frutos com sementes. E nessas sementes também há árvores com frutos e sementes que germinarão em outras árvores com frutos, sementes e vai por aí afora. Em síntese, o que você vê não é tudo o que existe. Isto é potencial. Não se trata do que é, mas do que poderá vir a ser. Deu para parar para pensar um pouquinho? Deus criou tudo com potencial, inclusive nós. Nós fomos criados como simples e ignorantes, mas com potencial de crescer, de aprender, de evoluir, né? Ele colocou uma semente dentro de cada coisa e plantou dentro de cada um que criou. Tudo na vida tem um potencial. Nós temos esse potencial. Nós fomos criados para crescermos, para evoluirmos. Não aceite o seu presente como definitivo, porque ele é apenas isso, um estágio, uma fase na vida. Todos vocês estão vivendo um estágio na vida de vocês. Cada um de vocês está vivendo uma etapa na vida de vocês. Não se satisfaça com sua última realização, porque há muita coisa ainda a ser realizada por cada um de vocês. Não percam tempo, não busquem apenas o viver. Nós estamos vivendo no planeta um momento fantástico. Parece que Nostradamus já havia previsto isso lá atrás, há mais de 100 anos, não é isso, Isabel? Acho que é isso. Então, está aí a pandemia. A pandemia veio para balançar realmente cada um de nós. Estamos usando essas máscaras que são desconfortáveis, que nos incomodam. Mas não importa. Nós estamos tendo a nossa oportunidade grandiosa de realizarmos algo em favor de nós mesmos e em favor dos nossos semelhantes. Temos essa doutrina que é fantástica. Temos que estar vigilantes com os pensamentos que nos acodem. Eles normalmente vêm e vão. Então, a gente tem que estar vigilante com esse pensamento. Pouco importa saber se é por influência espiritual ou não. O importante é nos preocuparmos hoje e sempre com a prática do bem. A responsabilidade vai ser sempre nossa. Às vezes, elas vêm do íntimo. Outras vezes são sugeridas por espíritos amigos que se julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quanto tais homens não se acham em si mesmos, apelam para a inspiração.
quando vocês estiverem com uma dúvida muito grande em realização disso ou daquilo, peçam ajuda. Peçam ajuda a Deus, aos amigos espirituais, ao anjo de guarda. Todos nós temos um amigo espiritual que está sempre pronto a nos auxiliar. Então, ele vai vir, essa inspiração vai vir, e aí nós vamos, quando fizermos, né, esse pedido, nós não vamos nem ter consciência, mas nós estamos fazendo uma evocação. Nós estamos pedindo ajuda a esses amigos espirituais e, sem estarmos preocupados, estamos fazendo uma evocação, né? Sempre, se for bom, vai ser de um bom espírito, né? Então, nós temos que estar sempre observando e vigilante, né? E é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, nós temos que estar vigilantes, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Quando vem uma influência de um espírito, né, que não é lá muito assim, a gente sondar e a gente analisar e ver que não é agradável, então a gente tem que parar e observar e não aceitar, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E se for coisa boa, também temos o nosso livre-arbítrio de aceitar aquela influência, né, com carinho, porque ela vem para nos auxiliar. Sempre que pensamos no mal, atraímos aqueles que estão ao nosso redor para nos dar força. Vamos pedir, né? Quero que ela tropece ali fora. Então vai ter uma multidão de espíritos também prontos a dar força naquilo ali. Porque para o que não presta vai ter sempre. E para o bom a gente tem que buscar sempre a conexão, né? Cabe a nós sempre reagirmos a tais pensamentos. Quando pensarmos coisas que não são boas, meu Deus, não quero pensar nisso não, eu quero só coisa agradável e boa para que eu possa ser útil, né? Sempre que reagimos assim, nós vamos tirar força desses espíritos que estão querendo ver a nossa derrocada e eles vão acabar por se afastar. Não vão ficar juntos, não, porque eles vão ver que não vão ter campo, não vão ter condições, né, de comandar a situação. Então, eles vão ficar à espreita, sempre esperando o quê? Nova oportunidade. Eles não se afastam fácil, não. Então, a gente tem que estar vigilante para que a gente não, né? E como é que a gente consegue essa força? Praticando o bem, confiar em Deus, para que nós consigamos repelir a influência dos espíritos inferiores. E a prece? A prece é um meio que nós temos fantástico, que nos auxilia sempre. E às vezes nós não damos importância a isso. É importantíssimo nós buscarmos a elevação através do pensamento, pedindo forças a Deus, e com certeza essa ajuda virá. E procurarmos também estarmos vigilantes. Olha que interessante isso aqui que eu anotei. Estarmos vigilantes com aqueles que exaltam o nosso orgulho. Vai ter sempre alguém para... você é tal, você é o bambam, você é isso. Nada disso. Se estivermos fazendo bem, não temos que alardear. Se alguém vem, você está ajudando. Isso é problema, não é para ser falado. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Fazer o bem sem olhar a quem. É importantíssimo estarmos vigilantes com essas pessoas que nos cercam, que querem exaltar o nosso orgulho. Conforme Jesus falou, né, e foi anotado, que Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a gente tem que estar realmente vigilante, né?
Não existe espíritos, está na 470 do Livro dos Espíritos, que eu vou passar para ler aqui para vocês, que é importante vocês observarem a pergunta e a resposta. Olha bem. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidades nisso? Eles recebem essa? Você tem que perturbar fulano ou ciclano, ou fazer isso ou aquilo? E vem a resposta dos espíritos. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repeli-lo. Então, sempre que nós recebermos alguma intuição para fazermos o mal a quem quer que seja, isso não vem de Deus, com certeza, isso vem de espíritos que estão nos envolvendo, né? Para que nós venhamos a sucumbir. E na 471 está a pergunta. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinido ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? E eles respondem: é quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tiveste com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. Então, com certeza, eles estão sempre à espreita, né? Então, sensação de angústia, ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que conheçamos a causa, é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente entramos com os espíritos em vigília ou durante o sono. Então, eles estão sempre a nos envolver. E, para encerrar, a 472, os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? E a resposta: eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes, para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhes sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Então, a gente está sempre sendo testados, né? A gente tem que observar e nos colocarmos, né, bem focados, né? E para encerrar, vamos lá. Todos somos médiuns e a mediunidade é um dom que todos temos, num grau maior ou menor, mais ostensivo ou não, para nos auxiliar e buscarmos o apoio dos espíritos amigos que querem nos ajudar, nos impulsionando para a frente e para o alto. O desenvolvimento moral é de muita importância nesse processo, pois seremos médiuns bons ou bons médiuns, de acordo com o que fizermos desse intercâmbio. Então, vamos aproveitar, meus queridos,
a grande oportunidade que estamos tendo, né, de recebermos essa doutrina que esclarece os nossos horizontes, que nos dá força, que nos chama a atenção para a grande importância que somos nós. Somos pequeninas sementes, né, que temos um potencial fantástico de eclodir em coisas boas, coisas valiosas, em favor de nós mesmos e em favor daqueles que nos cercam, né? Que nós possamos continuar esse estudo, porque ele vai sempre nos auxiliar em todos os instantes da nossa vida, né? Então, nós temos, né, a comodidade que não vai nos levar a lugar nenhum, não vai nos levar a nada. Se você deseja ter ou ser, vai atrás do que quer. Não fique fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Você é quem seu coração quer. E seja feliz. Muita paz para todos.